Bom dia a todos! Está começando agora mais uma edição do Pense Times. Hoje é dia 28 de junho. Bem, vamos começar! Hoje o Pense Times vai cobrir a semana passada inteira. Esta última semana foi repleta de acontecimentos. Foi do dia 23 até o dia 27 de junho. Vamos começar do início. A semana já começou com Daniel Cândido voltando a faltar, juntamente com Daniel Cordeiro e Manuela Ximenes. E este dia também foi um dia especial para todos os alunos do Pense presentes. Os alunos do Pense descobriram que o aluno Lucas Moraes fez aniversário no dia 23, sendo recebido com parabéns, cantorias e festas de todas as partes por todos os alunos. E também nós tivemos a preparação para a PM no Pense. A professora Ana de Biologia fez uma revisão da PM para a turma. Logo após, ela falou que dia 7 era feriado municipal e que só tinham uma aula restante antes da PS. Ou seja, fiquem ligados, porque segunda-feira será um dia importante para a biologia. E também foi se visualizado pela primeira vez na semana um momento de extrema fofura no Pense. Os alunos do Pense visualizaram uma cena de extrema fofura. Dois alunos não identificados no canto da sala perto da porta ficaram bem juntinhos na aula naquele dia, sendo flagrados no tempo do Cataldo. Vozes afirmam que foi fofo. Falando no tempo do Cataldo, não aconteceu muita coisa. Só foi exercícios e matérias. Mesma coisa no tempo de sociologia. Bem, é fato que segunda-feira não aconteceu muita coisa. E a pedido de um dos nossos alunos, que eu não irei identificar, não botaremos uma das notícias que foi praticamente pauta principal de segunda-feira. Então vamos seguir para terça-feira, que esse dia, olha, pense num dia animado. E terça-feira começou como, hein? 2 faltas somente. Só Eike e Maria Vital faltaram. E no tempo do Barude, o professor começou a explicar para a turma o que é inflação, fazendo a turma ficar quieta com um assunto que prendeu até o professor Cristiano, que entrou antes na sala. E por falar em Cristiano, o professor de Química fez exercícios no Pense. Ele passou o seu primeiro tempo inteiro fazendo exercícios e explicando matéria de termoquímica. E como já dito na semana anterior, a professora Luana foi substituída por um professor substituto. E esse professor deu o que falar no Pense, hein? O professor, ele substituiu a professora e afirmou que não sabia do resultado do Cinepense do segundo ano, mas botou os que ele votou como os melhores no quadro, tendo que afirmar umas 3 vezes seguidas que aquele não era o resultado final, gerando mesmo assim confusão geral na turma. E essa confusão gerou opiniões fortes no Pense. O aluno Anderson ficou indignado com a votação do professor no Pense, chegando a afirmar: chute para a Glória 2 é muito melhor. E se você acha que só foi o Anderson que deu opinião, você está muito enganado. O Rian afirmou: tá tudo errado. E o Nóbrega afirmou também: achei que ele votou errado no melhor filme. Com certeza teve clubismo. Ao perguntado do que a aluna achava, a Escher não quis se envolver no meio das perguntas, mas o Arthur Anselmo disse: JP é um garanhão. E o aluno Caio, hein? Ele estava nitidamente irritado, e ele só disse que foi injusto. Opinião essa que eu acho que já foi o bastante para ver o quão ele estava indignado com o que o professor votou. Por outro lado, a Lívia disse que concordou, opinião que gerou protestos de Lamoglia e sua cadeira girada por Isaac. E a Ana Clara Brandão ainda foi mais longe. Ela afirmou: achei muito justa e que o chute para a Glória não deveria nem ganhar o filme da galera depois do egocentrismo dos alunos ao descobrir o resultado. E o Lamoglia, que gerou protestos, ele afirmou: injusto. Achei comprado. E as últimas 2 pessoas que foram perguntadas, Miguel e Manuela, fizeram o mesmo comentário, só falaram: não gostei.
Aviso, todas as perguntas foram feitas com consentimento dos alunos. E durante o tempo do Cristiano, o Marcelo abriu a porta, ficou olhando para a sala e afirmou que iria tirar foto do buraco da sala e saiu depois. Logo após, entrou ele e uma inspetora na sala para tirar foto do buraco. Ela tirou a foto e foi embora. Acreditem ou não, esse momento foi o bastante para apagar a atenção dos alunos e fazer com que esse virasse um assunto que foi comentado até o intervalo pelos alunos do Pense. E o motivo pelo qual foi comentado foi porque, no momento que a inspetora saiu da sala, o alarme do incêndio ecoou no Pense. Os inspetores saíram rapidamente, com a suposição de que era uma simulação de incêndio do segundo andar, o que se provou ser realidade, já que não pediram para nenhum aluno sair da sala. E infelizmente, o ecoar deste alarme gerou um momento sério no Pense. O professor Cristiano deu uma bronca na turma por estarem falando enquanto ele explicava a matéria, explicando que trocaria os alunos de lugar e ainda afirmando que, mesmo com os barulhos do alarme do incêndio, ele daria a aula e não era para os alunos atrapalharem a explicação dele. E olha, a promessa feita é a promessa cumprida, hein? No meio da explicação, logo depois dessa bronca, o professor trocou de lugar um aluno do grupo do canto da sala que estava conversando, provando que o professor não estava para brincadeira. E ainda nós tivemos mistérios no Pense. No final da bronca do professor, a porta se abriu e ao fundo se ouviu algo quebrando, seguido de um grito distante de "Eita!", gerando comentários baixos e risadas baixas da turma, que não podiam nem rir e nem conversar depois de um papo sério como esse que o professor teve com a turma. E no último tempo do Barude, quase não teve. O professor atrasou quase 20 minutos da aula, mas no final conseguiu dar a aula normalmente. Inclusive, aula essa que deixou os alunos curiosos e com perguntas no final, tendo a maioria não saído correndo depois que a aula acabou. E fechando o dia de terça-feira, no tempo da Renata, a professora botou uma matéria no quadro e afirmou que corrigiria a AFC no dia seguinte, terminando assim um dia esplêndido do Pense. Igual a todos os dias anteriores, este dia não foi diferente, começou com sumiços no Pense. Na quarta-feira faltou Eike e Ana Clara Costa. E no primeiro tempo do Carlinhos, o professor entregou a segunda chamada dos alunos. Logo após, explicou a matéria de História no tempo de SMT, facilitando a vida do professor para o último tempo dele. E de novo, promessa feita é promessa cumprida. A professora Renata finalmente começou a corrigir a FC5, passada há algumas semanas atrás, mas teve que parar a correção no meio por conta do tempo que se esgotou, afirmando que continuaria o período de correção na terça-feira da próxima semana. E ainda falando de AF6, o professor Vitor passou a última FC para a turma. A FC sobre sujeitos e ele passou para corrigir no último tempo. Também serviu como um resumo, uma ajuda para os alunos fazerem a PM. E durante esse tempo do Vitor, nós também tivemos uma cena absurda no Pense. A aluna Manuela humilhou o aluno JP com palavras. Atitude essa que foi mal vista por todos os alunos da rede Pense. E atitude essa que seria repreendida até pelo CEO do Pense, seja lá onde ele esteja agora. E hoje nós tivemos uma certa novela do Pense. Senta aí que tem história. Marcelo, no tempo da Renata, entrou na sala para dar um aviso à turma, para passarem a trazer a carteirinha de aluno do Pense para o Pense. O motivo foi que entrou um novo inspetor para a portaria, e para não confundir a organização dos alunos, ele pediu para trazer a carteirinha para se identificarem na hora da saída. Logo após, ele voltou na sala, chamou a atenção de 2 alunos e disse para anotarem os nomes de cada um em uma folha e dizerem se têm autorização para saírem sozinhos ou não, ou se vão com transporte. No final, ele ainda entrou na sala outras 2 vezes para falar a mesma coisa. No final, a lista foi feita e foi entregue
para o Marcelo. E no tempo do Vitor, antes do intervalo, o professor corrigiu as AF6, dando tempo para Rian jogar no meio da aula. Davi jogou também. Anderson também. Correia também. Arthur, vulgo gêmeo do mal, também. E o Isaac também. Isaac esse que chamou todos os outros alunos para jogarem o jogo Dunk City. Ele que começou a transportar este jogo para a vida dos alunos do Pense, que virou o jogo febre do momento entre os alunos. E hoje nós também tivemos uma cena gastronomicamente lamentável no Pense. A pipoca que Arthur Anselmo estava fazendo no micro-ondas queimou. O aluno parecia triste e a pipoca realmente estava quase toda queimada, só com alguns grãos se salvando no meio. E nesse dia também nós tivemos dicas para fazer a PM no Pense. O professor Carlinhos deu umas dicas para os alunos estudarem para a PM. O professor disse para os alunos fazerem exercícios da apostila. Não somente ver os IPenses, mas também fazerem os exercícios da apostila, que segundo ele, vários deles caem na PM. E também tivemos uma cena de descoberta surpreendente no Pense. Após descerem para o intervalo, os alunos do Pense notaram que já quebraram uma das jaquetes que era para ser nova. No início da semana, eles trocaram a jaquete por raquetes novas, porque as antigas estavam mais debilitadas. Mas já perceberam que quebraram de novo, gerando surpresa em todos os alunos. E durante o tempo de Casuso, sem muitas surpresas. Foi tempo de vôlei normal, sem funcional, e todos os alunos curtiram a aula igualmente. E olha, dá pra dizer que terça e quarta-feira foram os dias pico de coisas que aconteceram no Pense. Porque depois não aconteceu muitas coisas. Vocês vão ver. E agora, caro ouvinte, chegou aquele momento do programa que eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Vocês gostam de rir? E espero que sim, porque agora está começando o Momento Comédia com o Miguel Aguiar. É com você, Miguel! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte ligado aqui no Pense Times. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou Miguel Aguiar, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso quadro de comédia. Bom, gente, eu quero fazer a nossa piada hoje. Me digam aqui, o que é um pontinho preto dentro do avião? É uma aeromosca. Glu, 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 yeah, yeah. E a terça-feira já começou como? Com Daniel Cândido voltando a faltar, juntamente com Júlia, Escher e Nóbrega. E no tempo do Tirulipa, o professor usou o seu tempo para terminar a matéria de carbono, ainda falando sobre como fazer as coisas do carbono, explicando como, enfim, matéria, né? Todo mundo sabe. Menos o Rian. E o tempo do Rodrigo Neto houve questões tranquilas no Pense? O professor explicou uma matéria que cai na PM há 2 dias da prova. Para a sorte dos alunos, a matéria não foi difícil de se entender, e os alunos aparentaram pegar bem a matéria. E hoje nós tivemos também o fim de uma discussão que parecia ser eterna no Pense. O professor Mauro, em seu primeiro tempo, deu fim a essa discussão, ao ser perguntado por Miguel a seguinte pergunta: qual é o melhor, Frozen ou Moana? E o professor escolheu Frozen, afirmando, abre aspas, muito melhor, fecha aspas. A maioria dos alunos concordou com a opinião do professor, menos o Miguel, que apareceu discordar da opinião do professor. Mas é o professor, é claro que ele está certo. E ainda hoje nós tivemos o término de um ciclo de AF6 no Pense. A professora de inglês passou a última AFC do semestre para os alunos do Pense. E todos fizeram com alegria em seus rostos ao descobrir o quão pequena era a AFC que a professora pediu para os alunos fazerem.
além de ter sido visto um recorde no Pense. A aluna Lívia dormiu por 3 tempos ininterruptos na quinta-feira, sendo acordada por Isaac no tempo de inglês. Logo após, ela ainda tentou voltar a dormir, porém não conseguiu, com a notícia que teria que fazer a FC de inglês, que foi lançada exatamente naquele dia. E ainda antes do intervalo, tivemos uma cena de obscenidade no Pense. No momento que o professor Mauro iria explicar a relação de Euler, a turma viu o grupo da frente mencionar Sandro Curió e a sua maneira interessante de gravar essa fórmula. A maneira é a seguinte, abre aspas, vamos fazer amor a 2, fecha aspas, que significa V mais F é igual a A mais 2. Daí pra frente, gente, foi só pra trás, com o professor Mauro terminando a aula com tamanha obscenidades sendo referidas na turma. Foi um momento de fato bem engraçado. Nos 2 últimos tempos antes do final da aula, não ocorreu muita coisa, somente os professores explicando mais das matérias que eles dão. O Mike explicando matérias de física e o professor Rodrigo Neto explicando umas matérias que caíram na PM. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos que seguir para o último dia da semana. E olha, esse foi um dia que foi bem animado para a quantidade de tempos que tem no dia, hein? E essa sexta-feira nós tivemos poucos sumiços no Pense. Faltaram somente Helena e Ximenes. E nós tivemos outro momento sério no Pense, né? O professor Diogo chegou na sala com um clima positivo, dando aula com um sorriso no rosto e com animação em seu tom de voz. Foi contagioso com todos os alunos, mas foi recebido pelo grupo do canto da sala com uma atitude reativa e impulsiva, quando o professor ele reclamou com esses alunos sobre conversas no meio da explicação do tempo dele. A atitude e as conversas no meio da aula foram demais para o professor, que saiu da sala para tomar uma água, deixando os alunos preocupados. Quando o professor voltou, ele estava com um semblante mais sério e escrevendo no quadro. Logo após, ele não falou mais muita coisa, só explicou uma parte da matéria e foi embora logo após. É um dos momentos que não pode se repetir na nossa turma de jeito nenhum. E no tempo do Danilo Porcari, o professor ele deu aula sobre o Japão, mas todos os alunos estavam muito ocupados ensaiando para a apresentação do trabalho da eletiva, que aconteceria no tempo seguinte. E falando dessa apresentação, no tempo da Milena, a professora sorteou 3 grupos para irem. Foram eles o grupo do Correia, do Caio, do Davi e companhia, o grupo de Arthur Anselmo, João Pedro, entre outros, e o grupo da Maria Clara, entre outros. O resto dos grupos que não se apresentou naquela semana vai se apresentar na próxima sexta-feira, e a professora deixou bem claro que se apresentariam sexta-feira que vem, porque a semana, que é do dia 12, na sexta-feira anterior, vai ser totalmente para a organização da Feira das Eletivas. E hoje nós tivemos ping-pong em duplas no Pense. Os alunos se dividiram em duplas para jogar o ping-pong. Destaques para Davi e Correia, que viraram a mesa. Para Isaac e Lamoglia, sendo essa a primeira vitória de Lamoglia no ping-pong. E para Arthur e Moraes, que ganharam 2 partidas, sendo Moraes o que estava roubando os holofotes e as atenções de todos, com sua maneira elegante e interessante de se jogar ping-pong. Logo após, até o final da aula, tudo que se falou foi desse ping-pong, tanto que não aconteceu muito mais coisa no tempo de biologia do professor Léo Lima. Somente os alunos tiveram aula e foram para casa. E chegamos ao final de mais uma edição do Pense Times. Esse Pense Times ele foi mais longo, é verdade, mas vai ser um padrão, vai ser um padrão a partir daqui. O Pense Times será bem mais longo porque vai ter mais dias, mais histórias, então se acostume com essa quantidade de tempo porque vai ser o padrão a partir de agora. Bem,
Eu sou o apresentador, Leonardo, e tenham um bom dia a todos.